Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. A palavra tecnologia tem origem do grego teknē, que significa técnica, arte e ofício, juntamente com o sufixo ologia, que significa estudo. Desde seu surgimento, o cinema passou por diversas fases de transição até o cinema atual. As formas de contar histórias, bem como a maneira de filmá-las, foram mudando de acordo com a época. O marco histórico no cinema foi o surgimento da Super 8, em seguida surgiram as fitas magnéticas e a câmera digital. A Super 8 surgiu como uma câmera pequena, fácil de mexer e mais barata que suas antecessores. O filme tinha apenas 8 centímetros de largura, com alguns furos nas pontas e cada um gravava ter cerca de 3 minutos. Então houve a revolução do cinema. Os jovens entusiastas e questionadores começaram a usar a Super 8 para produzir cinema de trincheira, aquele que é usado para questionar o mundo, mostrar a realidade, tratar da sociedade e até retratar as pessoas. Com isso surgiu então a popularização dos documentários. A queda da Super 8 veio com a chegada dos filmes de fita magnética. A fita magnética, seja ela VHS, Betacam, entre outros, trouxe então mais popularização ainda ao cinema. O preço mais acessível do que o Super 8 e mais fácil de gravar, pois era uma gravação realizada eletronicamente, ganhou o gosto das famílias. Por vários anos, foi usada essa tecnologia para a produção de clássicos do cinema. A queda da fita magnética veio quando as câmeras passaram a ser digitais. Com uma qualidade superior e infinitamente mais fácil de usar, as câmeras digitais chegaram e ainda estão em ascensão de uso. As gravações podem ser realizadas em diversas qualidades, atualmente atingindo 4K. A praticidade também é grande. O conteúdo é gravado em um HD e pode ser transportado facilmente. Além disso, a excelente qualidade do cinema digital chegou até mesmo em aparelhos celulares que filmam em 4K. E hoje vou falar sobre os efeitos especiais da tecnologia do cinema. Os efeitos especiais fazem parte do cinema desde a sua invenção a captar sequências de fotos de um cavalo correndo, tipo o filme Horse de 1878, que já utilizou uma técnica para dar movimento às imagens. E a partir daquele momento foi a criatividade dos diretores que ampliou as possibilidades de produzir novos conteúdos. No fim do século XIX, o público se surpreendia com a magia que era considerada na época da imagem em movimento oferecida pelo cinema. Havia relatos de pessoas saindo correndo da sala quando os irmãos Lumière exibiram pela primeira vez a chegada de um trem na estação 1895, considerando o primeiro filme feito pelo homem. Partindo do princípio de truques de câmera e edição, o filme Viagem à Lua foi considerado um dos marcos dos efeitos especiais. Com 14 minutos, a produção de George acompanha 5 astrônomos que vão à Lua e acabam sendo capturados por criaturas estranhas. Metrópolis é outro filme citado como um marco na evolução dos efeitos especiais. O alemão Fritz Lang utilizou de técnicas diferentes para recriar um mundo distópico, como maquetes detalhadas para reproduzir os cenários de uma cidade futurística. A tecnologia passou a ser utilizada recorrentemente em conjunto com o uso do chroma key, um grande aliado para a construção de cenários e substituto do matte painting. Com esse recurso, basta um fundo verde ou azul em cena e tudo o resto pode ser criado digitalmente. Os resultados são extremamente realistas e impressionantes. Provavelmente a trilogia do Senhor dos Anéis, 2001 a 2003, do Peter Jackson, não seria uma jornada tão épica
são os recursos que foram utilizados. Exércitos gigantescos foram criados digitalmente, e cenários reais eram finalizados com auxílio de CGIs. E sem técnica de captura de movimento, não existiria um personagem tão marcante como o Gollum. Apesar de toda a evolução dos efeitos especiais no cinema, às vezes eles não eram suficientes para alguns diretores. Por exemplo, o americano James Cameron passou 10 anos estudando os meios e processos que atendesse às suas expectativas para filmar o elogiado Avatar de 2009. Determinadas técnicas utilizadas por Méliès foram aperfeiçoadas com o avançar do tempo, como é o caso do stop motion em King Kong em 1933. The Whale é um ótimo exemplo desse tipo de efeito. Usando miniaturas de até 45 cm, as câmeras fotografavam cada pequena alteração dos personagens. Outra técnica que ganhou espaço nos anos 30 foi o matte painting. Os cenários eram recriados por meio de grandes quadros ou pinturas em vidro inseridos atrás dos objetos, filmados em primeiro plano durante a montagem. Uma solução para criar ambientes sem a necessidade de grandes estruturas, como em O Mágico de Oz. Eu sou Arthur Salerno, né? E eu sou ator e dublador. E eu tô aqui um pouco para falar sobre a minha área, que é a dublagem, né? E eu vou explicar um pouco sobre como funciona, né? Como é feito, o que é, né? As primeiras dublagens, né? Vou especificar mais aqui do Brasil. Mas vamos lá, o que é a dublagem, assim, pra você que não sabe o que é, se você acha que eu sou dublê, eu tenho que pular de prédios para um outro, não, calma, que não é nada disso. Dublagem simplesmente é a substituição da voz original de produções audiovisuais, né, seja de filme, seja de série, desenho animado, né, novela, documentário, né, pela voz interpretação de um ator que é em outro idioma, né? Por exemplo, eu sou brasileiro, né? Eu falo a língua de português do Brasil e eu estou substituindo a voz original, né? Inglês, ou russo, ou japonês, ou francês, alemão, enfim, né? E eu vou explicar um pouco como é feito, né? Porque para você que não sabe, não conhece ainda, você tem um estúdio, né? Na verdade, você tem vários estúdios, né? Espalhados por vários lugares. Geralmente tem a pessoa que liga para marcar horário com você. Você vai lá no estúdio e como é feito o processo de gravação, né? Você tem três pessoinhas que fazem para você, né, compor uma dublagem, né? Você precisa ter o diretor de dublagem, né, que vai ali te ajudar com o personagem, com a interpretação, com o sincronismo, né, que é uma coisa muito importante na dublagem também, que você tem que seguir onde o personagem está falando com a boca, né, onde a boca está batendo, né, e ele vai ali te ajudar, te auxiliar, é o mestre, né, o nosso mentor, né. Tem também o técnico de áudio, né, que vai ali te ajudar se tiver alguma coisa na hora da gravação, estourar o áudio, ou da puff, que a gente chama, que é a saída do ar, né, ou a fala, ou pedir para repetir cenas, né, que ficaram muito curtas, né, por exemplo, uma pessoa fala no inglês, tem uma frase tipo "Everybody wants to be a star", aí traduzido, né, no português, tá escrito "Eu quero ser alguém", tipo, como é que você vai falar, tipo, "Everybody wants to be a star", tipo, em "eu quero ser alguém", sabe, às vezes fica curta a fala, ou ao contrário, fica longa, né, mas você que tá perdido aí, né, vamos lá. Chega no estúdio, você tem uma cabine onde o dublador fica e a outra cabine onde tem ali sentado o técnico e o diretor, né? E lá a gente que é dublador fica lá na cabine e você tem um microfone, captar o seu áudio, a sua voz. Você tem um script, né, que geralmente é um texto que já vem traduzido, né, com o nome do personagem e as falas, né, e geralmente o que a gente chama de loops, que são os tempos de cena, né, do tal personagem que você vai fazer. Você tem o nome da obra, né, em cima. Você tem os segundos, né. No script você tem, tipo, os segundos, né, tipo, o seu personagem vai falar em 0020, aí você tem ali 0020, 0022, você tem os tempos onde o seu personagem vai falar, né, vai abrir a boca, né. E você tem uma tela, né, uma TV grande,
onde é ali que passa o filme pra gente dublar, né? Sincronizar a nossa voz com o que, né, o desenho, o ator que está fazendo lá na tela, né? E é basicamente isso, né? Você tem que sincronizar a sua voz, interpretando, dando emoção só pela voz, né? É uma coisa difícil, mas que eu amo de paixão, enfim. E agora eu vou contar um pouco sobre uma das primeiras dublagens brasileiras, né? Você que já ouviu aí, pra quem nunca ouviu, né? Versão brasileira Herbert Richards, que foi um estúdio muito famoso aqui no Rio de Janeiro, né? E dublou muitas coisas, mas a primeira dublagem aconteceu no estúdio Cinelab, né? Que hoje em dia nem existe mais. E foi da Branca de Neve e os Sete Anões, né? Da Disney, de 1938. Foi uma das primeiras dublagens que aconteceram. E olha que interessante, o próprio Walt Disney veio pra lá, pro estúdio, né? Fazer a inspeção, né, das vozes. E foi incrível. Eu queria muito achar alguma coisa parecida pra pelo menos ver isso. E naquela época, como dublagem era uma coisa muito... Era nova, né, nessa época de 1930, 40, né, tava começando. E geralmente eram atores de rádio-teatro que faziam, né, não eram eu sou dublador, sabe, ainda não tinha essa coisa de, tipo, eu faço dublagem, tipo, era uma coisa nova ainda, né. É por isso que se chamavam atores de rádio-teatro. E esse filme foi dublado belíssimamente, assim, é incrível. Mesmo pra a qualidade, mesmo pra época, a qualidade é incrível. Assim, óbvio que hoje em dia é super diferente, porque hoje a gente tem uma tecnologia muito mais avançada, mas é incrível, assim. E aí veio outros filmes, né, do ramo Disney, né? A Disney sempre foi muito presente nessas primeiras histórias de dublagem pioneiras, né? A Disney sempre esteve presente, né? Pinóquio, Dumbo, Bambi e por aí vai, cara, e por aí. E agora falando um pouco, né, sobre os dubladores aí que vocês podem conhecer, né? Eu falei de o que é dublagem, como é feito, primeiras histórias de dublagem. E eu vou falar um pouco sobre alguns dos dubladores que vocês provavelmente devem conhecer, como Rolando Drummond, que dublou aí o Scooby-Doo, que dublou o Alf, que dublou o Popeye, né, que dublou muitos personagens, né, fez aí o Seu Peru da Escolinha do Professor Raimundo, né, um dublador muito conhecido, né, assim, é o mestre de do ramo da dublagem, né. E um fato curioso também, né, a dublagem brasileira classificou muitas coisas, né, como Chaves, né, o Chaves foi muito clássico, né, assistia o Chaves dublado, né. Deixa eu ver, Scooby-Doo ficou muito marcado pela dublagem também, Bob Esponja, Pica-Pau, Looney Tunes, esses desenhos mais clássicos, né. E muitos filmes também que, se eu falar aqui, eu vou ficar 1 hora falando sobre esses filmes. E como a gente tá falando sobre dublagem, né, e seria uma coisa legal de se falar também, que eu exerço essa função, né, e nada mais justo do que falar um pouco sobre o meu trabalho também, né, pra quem não conhece. A galera mais jovem deve conhecer Stranger Things, eu dublei aí o Mike. Um filme da Disney que eu fiz, Viva a Vida é uma Festa, eu fiz o Miguel. Dublei o Charlie Brown num filme do Snoopy. Fiz o Rich, do It a Coisa, que é um filme conhecido também. Enfim, eu fiz alguns desenhos aí mais infantis. Mas é isso. A história, né, da dublagem me fascina de um jeito assim incrível. E eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre a dublagem que hoje em dia ficou na moda, né? E eu queria trazer um pouco sobre essa dublagem mais antiga, que a gente que chegou, né, na nova geração, a gente tem muito respeito, né, por essa galera pioneira, né? Então a gente faz isso, a gente fala disso com muito carinho, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado.